Amém. Para fazer a obra do Senhor. E sem mais demora, peço a todos que abram a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Amém? Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Senhor Deus Pai, neste momento nós estamos aqui mais uma vez, diante da tua presença, queremos te agradecer, meu Pai, por mais essa rica oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos mais uma vez na tua casa, fazendo a tua vontade, fazendo a tua obra, fazendo o teu querer, Senhor. Usa-me como um vaso de instrumento nas tuas mãos, que eu venha diminuir, Senhor, mas que a presença do Senhor venha crescer sobre este lugar, meu Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço, para a glória do teu santo nome, a igreja pode se sentar. Amém. E eu esses dias estudando sobre o capítulo 37 do livro de Ezequiel, e eu me fiz uma pergunta, que o versículo 1 nos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e o seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. E estudando esse capítulo, a gente pode entender que o Senhor permitiu Ezequiel ter essa visão. E eu procurei a fundo saber o porquê que o Senhor deu essa visão para Ezequiel, e sim para que, demonstrando como seria o futuro do povo de Israel. Porque eles estavam perecendo, eles estavam cativos, e o Senhor mostrou essa visão a Ezequiel para que o povo pudesse se converter através dessa visão dele. E no versículo 2 nos diz assim: ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E nessa noite, eu quero deixar na meditação de todos vocês que existe um momento nas nossas vidas que nós não estamos só em um jardim, mas estamos em um vale de muita luta, um vale de muita dor, e não é qualquer vale, é um vale de ossos secos, assim como o Senhor mostrou através dessa visão para Ezequiel. É situações sem esperanças, é coisas que já morreram, áreas que ninguém acredita mais. Mas Deus não evita vales, Ele entra no vale com você. Não importa o tamanho desse vale, não importa o tamanho do problema que você esteja passando. Os deuses está com você dentro deste vale, e no final a gente pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Glória a Deus. E no versículo 2 nos diz que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E é assim mesmo que Deus faz. Ele nos leva a lugares, Ele nos leva à prova, Ele nos leva à dificuldade, mas a gente sabe que as mãos do Senhor estão sobre nossas vidas. E quando a mão do Senhor está, não importa o lugar, não importa o tamanho do vale, não importa o tamanho da dificuldade, o milagre vai acontecer. E sabemos que Ezequiel não foi para ela sozinho, foi Deus quem o levou, porque assim como o versículo diz, que a mão do Senhor estava sobre ele. Nem todo lugar que você está passando é difícil, eu sei que é difícil, mas nem todo lugar é de abandono. Às vezes é Deus te mostrando o lugar onde você vai, o que Ele vai transformar, o que Ele fará deste lugar na sua vida. E o vale que você está pode ser o cenário do próximo milagre que você está buscando aqui nessa noite. No versículo 2 nos diz que a realidade ela pode ser dura, mas Deus nos faz encarar. Porque nos diz que o Senhor fez, Ezequiel andou sobre aqueles ossos secos. E é assim que Deus faz. Ezequiel fez tudo. Ele viu
obedeceu a ordem do Senhor. Ele viu muitos ossos sequíssimos. E uma observação que eu pode ser que seja da minha cabeça, mas o que me chamou muita atenção é que esses ossos não foram enterrados. Em nenhum momento da Bíblia fala que estava cheio de ossos e abriram buracos para enterrar aqueles ossos. Então, se os ossos não foram enterrados, ainda tem jeito. Então, é assim que é a situação da nossa vida. Você pode estar pensando que está difícil, que está complicado, mas Deus está do seu lado e essa dificuldade ela não está enterrada. Você tem certeza que você entregou nas mãos do Senhor e se ainda está desenterrado, é porque ainda tem jeito. E no versículo 3, nos diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E uma coisa que me chamou a atenção é que quem fez essa pergunta para Ezequiel foi Deus. Por que Deus fazia essa pergunta para Ezequiel, sendo que ele já sabia a resposta? Porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que quando você pensa que está sozinho, Ele está bem sentadinho do seu lado, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, ouvindo aquilo que você tem pedido para Ele. Mas hoje, Deus faz a mesma pergunta para você. Eu não sei a situação da sua vida. Eu não sei o porquê você veio aqui nessa noite buscar o Senhor, entregar o seu culto a Deus. Mas Deus faz a mesma pergunta. Essa situação na sua vida pode mudar? E a resposta de Ezequiel para o Senhor foi: Senhor, Tu sabes. Então, mesmo diante daquela visão que Ezequiel estava tendo, ele sabia que mesmo que a nossa fé seja pequena, a gente sabe que a soberania ela é toda de Deus. Então, eu não sei como, mas Deus sabe. Você não sabe. Deus, mas como essa situação na minha vida vai se resolver? Deus, como eu vou receber essa cura? Deus, como eu vou receber a resolução do meu problema? Não se preocupe, porque Deus sabe. E meditando nessa palavra, eu pude entender que no vale nós só temos duas opções: ou se tornar mais moço, como aquele, ou se tornar um profeta, assim como Ezequiel foi. E nessa noite eu tenho certeza que todos que estão aqui, aqueles que têm na palavra do Senhor, eu vejo profetas aqui nessa noite. Para profetizar sobre a sua família, para profetizar sobre aquela situação que aos seus olhos parece impossível. Mas assim como foi com Ezequiel, o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre cada uma das vidas de vocês. E o milagre, a gente pode perceber que diante daqueles ossos secos, ao qual Ezequiel se encontrava, o milagre começou a partir de uma palavra que ele liberou, mediante a ordem do Senhor, que o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos. Deus mostrou a Ezequiel o que ele devia fazer. Nessa noite, seja através de um louvor que tocou no seu coração, seja através de um versículo que você leu, seja através da oração que você fez antes de chegar na casa do Senhor, eu tenho certeza que através disso o Senhor já sabe o que você vai fazer, que você já está com a sua fé depositada nele e que vocês vão sair daqui de posse da bênção da vitória de Jesus. E um passo que me chama muita atenção, que a gente sabe que nós seríamos um Deus que pode todas as coisas. O Senhor não precisava de Ezequiel para dar vida àqueles ossos. Ele não precisava de ninguém para fazer o que ele pode fazer. Então, mas ele resolveu usar a voz de Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos. E nessa noite, Deus escolhe a cada um de vocês para profetizar sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre uma situação difícil, seja no trabalho, seja financeiramente, seja no casamento, seja no relacionamento. O Senhor conta com profetas aqui nessa noite para profetizar bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de cada um. E Deus está trazendo a estrutura de volta. A partir do momento que ele começou a contar com Ezequiel o que ele deveria fazer, a estrutura volta. Deus vê além de nós. Havia vida por trás daqueles ossos. Tire os olhos da sua dificuldade. Tire
os olhos daquilo que você pensa que está impossível, que não tem mais jeito, porque atrás disso tem vida, tem esperança, tem vitória e tem bênção para você. E a partir do momento que Ezequiel profetizou, a Bíblia nos diz que houve barulho, houve movimento, mas ainda não teve a vida. Nem todo sinal é o fim. Deus começa aos poucos. Ele quer provar a nossa fé, mas não desanima não, porque é nos mínimos detalhes que Ele está fazendo de pouquinho em pouquinho. E eu tenho certeza que lá na frente a vitória vai ser grande, porque nós cremos no Deus que pode todas as coisas. E eu peço a vocês nessa noite, não despreze o processo, só porque ainda não está completo. Porque quando obedecemos a voz do Senhor, quando obedecemos aquilo que o Senhor pede para nós, a glória do Senhor se manifesta. O poder dele se manifesta sobre as nossas vidas. E no versículo 9, no versículo 10, nos diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe assim: diz o soberano Senhor, venho desde os quatro ventos, ó Espírito, e sobre dentro destes mortos, para que vivam. E no versículo 9 que nos diz que vem dos quatro ventos, ó Espírito, é algo muito importante, porque agora não é só a estrutura mais daqueles ossos que estavam lá, agora é o Espírito de Deus que é a vida chegando sobre aqueles ossos. E por que não adianta ter a aparência de vida sem o Espírito? Aqueles ossos estão lá. Sem vida, eles serviriam para quê? Então não importa ter uma aparência comum, não importa ser qualquer coisa, mas tem que ter o Espírito Santo de Deus sobre as vidas, tem que ter vida, tem que ter a presença do Senhor sobre nós. E é nessa noite, Deus está liberando fôlego de vida para cada um aqui nessa noite. Eu digo fôlego de vida espiritualmente, porque todos que estão aqui estamos respirando normal, mas é para uma situação na sua vida, uma situação no seu trabalho, uma situação na sua casa. Aquilo que você aos seus olhos está difícil, está complicado, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para Ele. Ele vai soprar o Espírito de vida sobre essa situação e vai voltar a ter vida. Porque aquilo que o Senhor está na frente, aquilo que Ele faz, Ele não faz nada por completo. Ele faz tudo por completo. E eu tenho certeza que você está aqui e você crê. Levante as suas mãos se você sairá daqui de volta à sua igreja, de volta ao seu Pai, em nome de Jesus. E no versículo 10, na parte B, nos diz assim: eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. E eu venho trazer para você nessa noite que Deus não só restaura, Ele levanta. Assim como Ele levantou aqueles ossos que estavam sequíssimos, Ele soprou o fôlego de vida, Ele trouxe a carne de volta, cada osso foi se juntando ao seu osso e se formou um exército enorme. Assim como você aqui nesta noite, você pode estar quebrado, você pode estar desanimado, você pode estar fraco, mas o Senhor está aqui nessa noite. Ele já soprou o fôlego de vida sobre a sua vida e você se tornará um exército forte. Porque é comigo, é com você que Ele conta para ir lá no mundo lá fora, ganhar almas para o seu reino. Ele é comigo e com você. Então não desanime. Está difícil, está complicado. Lembre-se, as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. E eu não sei qual área da sua vida que virou um vale, mas eu declaro nessa noite, assim como foi com aqueles ossos, vai voltar a viver. E eu quero que você levante a sua mão e declare comigo bem forte, com toda a sua força: todo vale seco, receberá vida agora. Todo sonho enterrado, levanta. Toda área sem esperança, Deus está soprando a vida.
que o reino de Deus conta. E eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Eu tenho certeza que, pro que precisar, que o Senhor precisar, o que Ele entregar nas nossas mãos, nós sempre estaremos dispostos a fazer. Porque muito mais Ele já fez por nós. Que é entregar o seu único filho lá na cruz do Calvário, mesmo sem nós merecermos, mesmo sendo incapazes. Porque se formos olhar, ninguém de nós merecemos. Não é só eu, não é só os pastores, não é os obreiros, ninguém mereceu. Mas Ele, por sua graça, sua misericórdia, pelo seu maior amor por todos de nós, entregou o seu filho na cruz e hoje nós estamos aqui com a nossa salvação garantida. Mas não pense que só porque Ele deu o seu filho lá na cruz que você já está salvo. Você precisa também fazer a sua parte, porque a obra do Senhor é essa. Eu sei que você pode falar para mim, mas eu não canto, eu não faço parte do ministério de louvor, eu não sou obreiro, eu não sou diácono. Mas neste banquinho aí que você fica sentado, se você entrega a sua melhor adoração, se você tem uma vida em santidade, eu tenho certeza que o Senhor tem se orgulhado de você e a sua salvação, o seu nome já está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Aleluia! E para finalizar essa mensagem rápida, mas eu creio que ela tenha falado ao coração de cada um dos irmãos, é isso, que o vale não é o fim da sua história. Você pode ter certeza disso. Ele é só o começo. E pode ser que seja, não seja na quarta-feira que vem, não seja na sexta, não seja no domingo, seja no ano que vem, mas eu tenho certeza que o pastor Paulo irá fazer um culto aqui nessa casa. E eu tenho certeza que vários testemunhos serão contados aqui neste lugar.